e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mais um servo no engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais e elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer, vinde a mim pequenos, nos sicômoros galgar, e elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu. Oi, gente, boa noite. Vamos começar a nossa ambientação. Dá o feedback aí se tá legal o vídeo, o som. Tá joia? É certo que a vida é infinda, divina é a essência do ser, e os sonhos não morrem não, se alinham na outra estação, florindo a cada renascer. Mas saiba que o tempo é sagrado e a chance de recomeçar é sopro com
Consolador nas sendas da perfeição, a porta que irá redimir, libertar. Jesus, seja tua estrela guia, o amor alimento de cada dia, viver cada instante com uma alegria a caminho da luz. Não temas se a noite é sombria, que importa se chove lá fora, se tens a compreensão que a chama não se desfaz, que a luz sempre em ti viverá, brilhará. Jesus, seja tua estrela guia, o amor alimento de cada dia, viver cada instante com alegria a caminho da luz. Jesus, Jesus, seja tua estrela guia, o amor alimento de cada dia, viver cada instante com alegria a caminho da luz. Show, tá bom, hein? Tá bom o som aí, gente? Tá tudo legal? Qualquer coisa, só comenta aí no chat aí que a gente conserta. Amigo, brilha o sol em frente, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você um brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor e abrace o infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você, que anda em você, brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor e abrace o infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você, querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar.
Xalalaia, xalalaia. Vou aumentar um pouquinho, peraí. Tá um pouquinho. Dá tempo de mais um? Se passou, ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre, acende em nós a imensa luz do teu sublime amor. Jesus, nossos passos ainda estão 2000 anos atrás, e ainda não sabemos onde ir e o que fazer de ti. Obrigado, boa noite, gente. Vou passar aqui para a nossa palestrante. Até semana que vem, se Deus quiser. Bom, boa noite a todos os nossos companheiros, agora companheiros virtuais, né? Nós vamos começar o nosso estudo de hoje lendo uma página que está no livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. E essa página colocada aqui, ela também está no Reformador, de outubro de 1956, na página 232. Chamados e escolhidos. Estejamos convictos de que ainda nos achamos
a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as, para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar os que erram, para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem sem a graça da fé renovadora que já nos robustece o espírito, para servir, além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que nos entendam, para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão, ao preço de nossa renúncia, para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar aos outros é enriquecer a própria existência, para persistir nas boas obras sem reclamações e sem desfalecimentos em todos os ângulos do caminho, para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os nossos ombros, cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita. Nossa presença aos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências. Chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos igualmente de que em breve, amanhã, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Então, nós vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo nesse momento que Jesus, nosso Mestre querido, possa estar presente nessa reunião que fazemos. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que nesse momento estão em suas casas, seus lares, precisando deste amparo espiritual, dessa palavra amiga, que a espiritualidade, através de nós, pode levar até eles. Pedimos aos amigos e benfeitores espirituais dessa casa que permaneçam conosco, nos amparando, para que possamos ser instrumentos desses ensinamentos maravilhosos de Jesus à luz do Espiritismo. Abençoa, Senhor, todos os companheiros, todas as pessoas necessitadas que se encontram nos hospitais, principalmente aquelas que estão envolvidas com essa pandemia, que nós precisamos passar por ela com fé, com força, com determinação. Abençoe-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Bom, boa noite. Muito bom estar aqui de novo. E o nosso estudo, ele é a parábola da festa de núpcias. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, itens 1 e 2. O capítulo é Muitos os chamados, poucos os escolhidos.
Antes da gente ler propriamente a parábola, nós precisamos entender um pouquinho o significado da parábola e por que Jesus ele se utilizava delas, né? A parábola é um tipo de metodologia empregado no discurso por meio do qual as verdades morais ou religiosas são ilustradas pela analogia com fatos comuns. Então, Jesus ele se utilizava bastante das parábolas, porque todas as vezes que ele queria dar uma lição, passar uma lição, ele se utilizava dos fatos cotidianos da vida daquelas pessoas. E aí era mais fácil deles absorverem esses ensinamentos. Kardec nos fala que a finalidade da parábola, naquela época, era fazer com que as pessoas absorvessem através de uma história, que seria muito mais fácil devido a elas não terem tanto conhecimento a ponto de entender, né, os ensinamentos do mestre. Mas o interessante também da parábola é que nós não podemos levá-la ao pé da letra como qualquer outro estudo. Não é? Nós precisamos retirar dela aquilo que realmente Jesus queria falar, tanto naquela época quanto nos tempos de hoje, porque nós precisamos saber o que ele queria dizer para eles e o que ela ainda tem de importante que cabe dentro da nossa vida. Emmanuel, no livro Consolador, ele fala que as parábolas de Jesus são como as sementes que desabrochariam um dia em árvores de misericórdia e sabedoria para toda a humanidade. Então, Emmanuel fala que as parábolas, elas um dia realmente seriam entendidas. Porque nós vimos uma analogia muito interessante. A gente, quando abre uma fruta, e essa fruta tem caroço, nós podemos contar a quantidade de caroços que existe ali, de caroços. Mas quando a gente planta um caroço, a gente não tem ideia de quantas frutas sairão daquela semente. Então, as parábolas de Jesus é assim. Durante os períodos, nós vamos tirando delas exatamente aquilo que a gente necessita no nosso dia a dia. E foi através, né, de Kardec e a codificação que nós pudemos alargar esse ensinamento, ampliar esse ensinamento. Mas Kardec, como ele era bastante questionador, na questão 627 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Se Jesus, na concepção dele, já tinha falado tudo, qual a utilidade dos ensinos, né, dos Espíritos? E eles falam que o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. Então, nós passamos, né, muito tempo, desde a vinda de Jesus até a vinda do Espiritismo, e era necessário, né, que ela se tornasse inteligível. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são as que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. Nossa missão, quer dizer, dos espíritos, é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão.
Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém venha interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Então, nós vemos que nós podemos, dentro de uma história, ter várias interpretações, mas a parábola ela tem uma interpretação verdadeira. É aquela interpretação que a espiritualidade vem trazer para nós. E é isso aí que nós precisamos entender. E quando nós recebemos o ensino e entendemos, nós não podemos falar mais que nós não sabemos dessas verdades. Então, nós vamos ler a parábola, né? Então, começa assim. E respondendo-lhe Jesus, lhes tornou a falar, segunda vez, em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei, que, desejando fazer as bodas a seu filho, mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram a ir. Enviou de novo outros servos, com este recado aos convidados: eis aqui tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviaram, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tenho seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, nós vemos, né, que quando a gente lê essa parábola, nós começamos a ver como é uma história quase que tragicômica, né? Porque uma festa de um rei era para que todos quisessem ir, e todos se negam a ir. E ele se ira, e ele põe fogo à cidade, e os pretensos convidados matam os seus servos. Enfim, nós vemos aqui, né, que é uma parábola que, às vezes, quando lemos, podemos até imaginar, gente, o que será que Jesus queria dizer com isso, né? Uma dificuldade enorme para se fazer uma festa de casamento. E nós devemos lembrar que as festas de casamento, na época de Jesus, eram festas, elas duravam quase uma semana. Então, nós vamos começar a ver o que Jesus queria com essa parábola naquele tempo. E vamos procurar ver como que nós podemos adaptá-la aos nossos dias de hoje. Então, nós temos aqui o rei, o seu filho e as bodas de núpcias. O rei, nós sabemos que é Deus, nosso Pai Criador. Seu filho é Jesus, e as bodas de núpcias, a união de Jesus com a humanidade.
Todas as vezes que Jesus falava do reino dos céus, esse reino dos céus significa o nosso estado evolutivo. E toda vez que tem um senhor que vai ao campo, um pai, um rei, ele está falando de Deus. Seu filho sempre será Jesus. E bodas de núpcia, o que são núpcias? Núpcias é o casamento. Então, é a união de duas pessoas que se amam e que querem ficar juntas. Então, as núpcias aqui significa a união de Jesus conosco, com a humanidade. Mas Emmanuel diz que essa união ainda não se deu. Essa completa união de Jesus conosco ainda não se deu. Mas um dia se dará. E quando que isso vai acontecer? Quando nós transformarmos o nosso ego no nosso eu crístico. O que quer dizer isso? Quando nós deixarmos de lado todas as nossas imperfeições, todos os nossos vícios, ou pelo menos tentarmos trilhar o caminho certo. E aí nós trocamos para o eu crístico. É aquele eu que tem como finalidade progredir, que está nessa vida para o progresso, para a perfeição relativa. E aí, continuando, nós vemos que, na parábola, o rei convida, tem os primeiros convidados. Esses primeiros convidados que se recusaram a ir são os judeus, né? Os judeus, eles foram o primeiro povo que acreditou num Deus único e que teve a coragem de expor essa atitude, né? De demonstrar que eles não acreditavam em outros deuses, e sim somente neste Deus único. Então, os judeus, eles receberam, lá atrás de Moisés, todos esses ensinamentos. Então, eles tinham condições intelectuais e morais para alcançar um outro patamar evolutivo. Deus, quando nós vamos ver no Velho Testamento, Deus cria uma aliança com o povo hebreu através de uma arca. Então, ele faz aquela aliança, porque o povo hebreu era realmente para ser aquele povo que iria levar toda essa verdade para o resto das pessoas, para o resto do mundo. Eles, receberam as leis através de Moisés e, posteriormente, eles receberam as leis de Deus, as leis de Jesus. Mas o que aconteceu? O que eles fizeram? Eles, ao invés de difundir todas essas verdades para o mundo, para as pessoas, eles preferiram cultuar o exterior. Então, eles preferiram passar para as pessoas que eles aceitavam a lei, que eles cumpriam a lei, porém, somente de forma exterior. Então, não existia mais aquela lei moral verdadeira dentro deles. E quando Jesus chega, ele vem a este planeta, vem justamente para chamar esses judeus, Ele vem para reavivar todo esse ensinamento. E nós sabemos que o que acontece é que eles repelem e sacrificam Jesus. E nós vemos que esses enviados do rei foram todos os profetas. Nós vemos no Velho Testamento que vários foram os profetas. Os profetas eram aquelas pessoas que tinham propensão ao bem e que falavam, eram inspirados, Seriam os nossos médiuns de hoje, seriam os profetas. Então, eles apareceram justamente para alertar o povo, e eles não se deram conta disso. Depois a parábola fala que
eles convidaram outros que deixaram de comparecer, ou seja, aquelas pessoas que preferiram ir para o campo, para a sua casa, e deixaram de comparecer. Essas pessoas são essas pessoas, né, que elas eram aquelas pessoas que tinham propensão ao bem. Às vezes até escutava a palavra de Jesus, porém, elas davam mais valor àquilo que era material do que moral. E Jesus fala também, nós vemos no Evangelho, Kardec fala, que também podemos dizer que estavam relacionados aos fariseus e aos saduceus. Por quê? Porque os fariseus, eles eram pessoas orgulhosas e fanáticas, e os saduceus eram pessoas incrédulas. Então, essa era o quadro. E aí nós vemos que ele torna a mandar os convidados. E aí os últimos convidados são todos os outros povos pagãos e idólatras. E a gente vê isso depois da morte de Jesus, depois da crucificação dele, onde os seus apóstolos e todos aqueles que ouviram a palavra de Deus, como Paulo, né? Paulo de Tarso conheceu Jesus quando ele já estava desencarnado, e esses foram espalhar a boa nova, foram ter com os gentios, né? Paulo de Tarso foi o principal instrutor daquela época. Bom, enfim, nós vemos então que depois que tudo aconteceu, o rei conseguiu fazer a sua festa, porque ele chamou todo mundo. Todo mundo entrou, bom ou mal. Todos estavam na festa. E aí aconteceu que uma pessoa não estava com a veste nupcial. Então, nós deduzimos aí que as pessoas tiveram um determinado tempo para se arrumarem para essa festa. E uma pessoa não estava com essa veste. E, ao ser interpelado, ele não fala nada, ele se emudece. Então, nós vemos que não bastava ser convidado para a festa, teria que ter essa veste nupcial. E aí Kardec vem falando que é necessário, antes de tudo, e como condição expressa, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Então, nós precisamos, né, essa veste nupcial, naquela época, né, nós estamos falando primeiro daquela época, significava justamente isso. Era você participar com Cristo, porém, com seu coração purificado, não é? Com o seu coração repleto de amor, aberto para os ensinamentos de Jesus, e não ir de qualquer jeito. Então, às vezes, o que acontece? Durante as nossas encarnações, às vezes a gente esquece dessa veste nupcial e a gente acaba sofrendo. Então, a história na época de Jesus foi direcionada justamente para aquele povo, para o povo hebreu, que era o povo que tinha o conhecimento do Deus único. E ele fala, então, que sem essa veste, ele é mandado embora. Ele vai ter seus pés e mãos atados, vai embora e não vai participar mais dessa festa. E aí nós procuramos trazer para os nossos dias, né? O que é para os nossos dias? Muitos os chamados e poucos escolhidos, que é o título, né, do capítulo que nós estamos. Então, nós vamos começar a aplicar isso no nosso dia a dia, né? Todos nós que estamos aqui no planeta, tanto encarnados quanto desencarnados, nós estamos novamente sendo chamados, nós estamos escutando o chamado de Jesus. E esse chamado é para que nós possamos
começar a adentrar um mundo melhor. O mundo de regeneração, que é aquele mundo que vem sendo propagado, que está chegando, na verdade, é um mundo transitório. Né? Nós temos um mundo primitivo, um mundo de provas e expiações, temos um mundo transitório, que é o de regeneração, e depois, então, nós vamos para os outros dois mundos, que realmente são de espíritos perfeitos. Mas, para que nós possamos adentrar, para que nós possamos começar a ingressar nesse mundo de regeneração, nós precisamos ouvir o chamado e atender esse chamado. Por que poucos são os escolhidos? Né? Por que Jesus chamou tanta gente e poucos são os escolhidos? Porque muitas das vezes, como aqueles hebreus, nós nos recusamos a ir. Nós somos chamados, mas nós nos recusamos a ir. Às vezes nós somos como aqueles outros que foram chamados, mas resolveram ir para seus afazeres pessoais e mundanos. Então, quantas vezes a gente deixa, isso é um hábito de todos nós espíritas, todos os religiosos, se nós tivermos uma situação urgente, nós deixamos de ir ao centro, nós deixamos de ir à igreja, nós deixamos de ir ao templo, porque nós precisamos resolver aquilo. Então, o que acontece? Nós deixamos de atender este convite para esta festa, para este banquete. E precisamos entender que esse convite ele tem sido feito desde a época de Jesus. Então, tem muito tempo que nós estamos sendo chamados. E como nós lemos ali na página, nós não podemos dizer que nós não sabemos, que nós não conhecemos, que nós não entendemos. Agora, o importante é saber que esse convite, ele é feito para que nós possamos nos transformar de dentro para fora, não é? Por isso que, às vezes, a gente vê pessoas religiosas, né, muitas pessoas religiosas, que não aceitam esse convite para se melhorar. Não é? Em todas as religiões, em todos os cultos, nós vemos aquelas pessoas que vêm, que escutam, mas na hora da transformação, na hora de colocar em prática, na hora de vivenciar, eles não aceitam este convite. Então, muitos, né, como os judeus, procuram a prática do culto exterior. Eu venho, eu sento, eu escuto, não é? Eu sou uma pessoa assídua, mas se eu tiver de escolher entre um fato imediatista, eu vou ficar com ele. Eu vou resolver o que eu tenho de resolver. Então, às vezes, né, por coisas bobas, está chovendo muito, está muito calor, né? Você trabalhou e ficou cansado, está muito cansado. Então, nós vemos que por poucas coisas nós deixamos de lado este convite. Né? Outras pessoas, às vezes, até se esforçam. Nós vemos aquelas pessoas que leem bastante, pessoas que, muitas das vezes, falam, pregam, difundem a religião, né? Mas, na hora de vivenciá-las, eles não têm essa força. Então, por isso que Jesus fala que muitos são chamados, todos praticamente são chamados. Agora, quem que vai realmente ser escolhido é aquele que realmente vai atender esse convite, de dentro para fora. É uma transformação.
não é? E aí nós vemos também que as pessoas, elas não têm, nem aquelas que têm a noção de corpo e alma, nem essas têm a propensão de salvar a sua alma, né? Como a gente vê em outras religiões. Então, tem pessoas que nem a salvação da sua própria alma, elas têm preocupação com isso. E nós, como espíritas, nós sabemos que a nossa vida não começa no berço, não termina no túmulo, ela é encadeada, não é? Ela é como se fosse uma grande novela com vários capítulos, e nós sabemos que nós carregamos para outra encarnação tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Então, nós precisamos, né, parar e prestar atenção. E hoje, né, esse hoje, mais do que nunca, nós estamos cada vez mais perto dessa transformação. Outro dia eu vi na televisão, não sei se vocês conhecem o Emicida, que ele falou assim: nunca imaginei que eu fosse testemunhar este capítulo da história. Nós estamos praticamente na metade do ano, e o que nós fizemos? Nós ficamos em casa, não teve escola, não tem trabalho, nós estamos vivendo uma crise de um vírus que nós não conseguimos nem ver e está mexendo com a nossa vida. Então, nós não estamos passando por nenhuma guerra onde há bombardeios, nós não estamos passando por nenhuma calamidade pública, nós não estamos passando por nenhuma enchente, tsunami, nada, e nós estamos reféns de uma situação que está nos obrigando a refletir sobre a nossa vida. Então, nós precisamos agora parar e refletir. Para que eu estou vivendo isso aqui? O que eu vou tirar de toda essa situação? Como vai ser, né, a nossa nova realidade? Porque não é possível que a gente volte a viver exatamente como a gente vivia. Então, essa transformação, né, ela está sendo colocada aí para nós. A cada dia, nós vemos coisas, né? Esse chacoalhar do nosso planeta para que ele melhore e que nós também precisamos melhorar, hoje está praticamente um chacoalhar parado, né? Se é que a gente pode dizer assim. Então, nós estamos vivendo essa situação, e esta parábola ela se encaixa muito bem nisso tudo, porque o chamado está aí, o chamado está aí. Jesus tem estendido a mão para a gente, Jesus tem nos alertado, Ele enviou um Consolador para nós. Nós entendemos as coisas, sabemos que somos os trabalhadores da última hora, e muitas das vezes nós estamos numa posição que nós talvez não sejamos escolhidos, né? E o que acontece às vezes? Da mesma forma que os seus servos foram ultrajados, né? Mortos, o que isso significa para nós? Significa, né, simboliza a negligência, a nossa negligência, a nossa indiferença para as coisas morais. Então, eu não estou ligando para as coisas morais, não é? Eu tenho deixado tudo para amanhã. Amanhã eu faço, semana que vem eu faço, né? Numa outra encarnação eu faço. Então, nós estamos indiferentes a essa parte moral, a essas coisas morais que nós estamos aprendendo, que nós estamos falando, que nós não podemos mais falar, que nós não conhecemos, que nós somos ignorantes nisso aí. E outra coisa, quando o rei manda, né, e aí o rei já está irado,
né? Não que Deus vá se irar, mas vê que a situação ela está se perdendo, e aí o que ele faz? Ele manda os seus servos lá na saída do caminho e chamar todo mundo. O que é essa saída do caminho? Essa saída do caminho é o nosso ponto de tolerância. Quando nós já não estamos mais suportando tanta injustiça, tanta maldade, tanta indiferença, tanta desigualdade, nós estamos na saída do caminho, nós estamos querendo uma outra coisa. O nosso ser anseia por uma outra coisa. Então, nós escutamos o chamado e vamos para a festa. Por quê? Porque nós já estamos saturados de tantas coisas. Nós precisamos de, como nós sabemos, né, dessa água viva que é Jesus. Nós precisamos beber dessa água. Então, nós vamos para um outro patamar. E aí, começamos a fechar um ciclo, porque muitos vão para este banquete. Então, a gente fecha esse ciclo e procura se melhorar cada vez mais, né? E a gente procura ver uma nova caminhada para nós, aquilo que realmente nós precisamos colocar em prática. E acredito que esta pandemia é um começo de nós estarmos lá no final do caminho, né, sendo chamados para este banquete. E aí nós vamos ver, né, que na festa todos estão lá, porém, uma pessoa não está com a veste nupcial. Deduzimos aqui que essa veste nupcial deve ser uma roupa, né, mais elegante para você ir numa festa. Então, a pessoa não está com a veste nupcial. E aí nós perguntamos, né, nós estamos vestidos com a veste nupcial? O que é essa veste nupcial hoje para nós? Então, nós precisamos, né, entender que nós, como mortais, né, corpo mortal, alma imortal, nós, neste planeta, temos muitas vestes. O corpo é um tipo de veste. Mas, na nossa trajetória, nós vestimos muitas vestes. Nós vestimos a veste de um cargo, né, de um cargo alto, de um título acadêmico, né, mestre, doutor, de uma posição social, né, geralmente uma posição elevada, de uma conta bancária, né, de dinheiro. Então, Haroldo Dutra ele fala que essas vestes que nós temos aqui, esses são alguns exemplos de vestes que eu tenho, porque nós sabemos que a riqueza também é uma provação, né? Os meus títulos, né? A minha inteligência maravilhosa. O que eu faço com isso? E aí, Haroldo Dutra ele fala que André Luiz, quando André Luiz desencarna e vai para o nosso lar, né, já está lá no nosso lar, ele tem vontade de trabalhar e ele vai procurar um serviço e, na ideia dele, o serviço seria médico, porque a veste dele aqui no plano terreno era ser médico. Então, ele queria ser médico. E aí, ele vê que ele não pode, ele não tem condição de ser médico lá. Mas ele tem condição de ir para as câmaras, trabalhar com a Narcisa, recebendo aqueles doentes, né, aquelas pessoas que vêm ainda se sentem doentes, né, com aquilo tudo. Então, o que ele faz? Ele começa a trabalhar limpando o chão, né, varrendo. Ele começa a aprender
né, que lá no nosso lar, lá no plano espiritual, a veste dele de médico não tinha valor, não tinha utilidade lá. Mas a veste dele lá, como um subalterno, porque a Narcisa era uma enfermeira, nem uma médica ela era. Então, na ideia dele, né, ele estava mais abaixo. Ele começa a entender este tipo de veste, este tipo ele começa a perceber que não existia equivalência das vestes daqui com as vestes do plano espiritual. Então, nós precisamos parar e pensar, quais são as minhas vestes aqui? Essas vestes que eu tenho, elas poderão ser utilizadas no plano espiritual? Ou eu não vou ter veste nupcial nenhuma? Eu vou me calar, porque nada eu fiz, nada eu busquei, nada eu procurei. Então, nós precisamos pensar nisso, né? Porque muitas das vezes nós vemos aqui, e isso nós vemos em reuniões mediúnicas, quantas pessoas aqui são inteligentes, né? Têm títulos acadêmicos, posição social, e quando chega no plano espiritual, a sua veste é de um miserável espiritual. E o contrário também se dá. Quantas vezes nós vemos aqui pessoas simples, humildes, muitas vezes sem instrução, com o básico, e quando chega no plano espiritual, a sua veste é luminosa. Então, nós precisamos, né? Como que nós vamos chegar, como homem da parábola, como é que nós vamos estar vestidos, né? Como é que nós vamos, qual é a veste que eu tenho, que eu estou colocando para que eu possa adentrar o plano espiritual de uma forma bem melhor? Nós precisamos pensar nisso, né? E aí vem o mais interessante, é que nós não precisamos adquirir vestes novas, nós precisamos só eliminar as vestes velhas. Então, isso significa que nós temos que eliminar todos os vícios, todas as paixões e deixar brotar a verdadeira veste, que é a veste do amor. Então, essa é a nossa natureza. Nós precisamos ter autoconsciência. Quantas vezes nós falamos, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, vamos nos conhecer, vamos perceber o que nós estamos fazendo, se nós precisamos trocar essas vestes, né? O que nós precisamos fazer? Nós temos esse conhecimento e precisamos colocar para trabalhar. E aí, o que o rei faz com o homem que está sem a veste? Ele manda, né, que peguem ele, atem suas mãos e seus pés, joguem lá no exterior, lá para o ranger de dentes, o choro. E aí nós vemos uma outra situação, né? O que significa ter esses pés e mãos atados, né? Como homem da parábola, muitas das vezes nós vemos que, vamos tomar por base André Luiz de novo, nós às vezes estamos aqui nesse plano material, nesse plano terreno, e estamos sempre renitentes naquilo que fazemos. Então, é preciso que nós tenhamos os nossos pés e mãos atados para que nós deixemos de fazer o errado novamente. Então, nós só conseguiremos recomeçar, nós só conseguiremos realinhar a nossa vida, nós só conseguiremos recomeçar, né, reconstituir o nosso destino, se nós deixarmos de fazer as mesmas coisas que às vezes a gente vem fazendo durante encarnações e não percebemos, não é? Então, às vezes é necessário que
nós tenhamos esses pés e mãos atadas. São portas que se fecham para nós. São encarnações com dificuldades, porque somos renitentes no erro. É um corpo físico que vem modificado para que nós possamos entender outras coisas. E esse ser jogado no exterior, né, é nós reencarnarmos para que nós possamos entender que nós somos espíritos eternos, filhos de Deus, e nós estamos em ascensão espiritual. Então, quantas vezes, né, a gente vê a pessoa, puxa vida, coitada da pessoa, não tem uma posição, não tem uma situação financeira boa, tudo que faz não dá certo. Por quê? Porque são essas amarras necessárias para a nossa ascensão. E quando a gente fala no choro e ranger de dentes, porque viver não é fácil, né? Nós precisamos sempre estar decidindo coisas. Nós precisamos sempre estar escolhendo coisas. E aí, dependendo da nossa escolha, nós temos consequências sobre aquilo. Então, quando nós vemos, né, nós encarnamos numa situação onde quase que a gente não tem escolhas, porque tudo que a gente faz, né, dá errado, como diz o ditado, a gente nada e morre na praia, nós precisamos rever essa situação espiritual, rever o que nós estamos fazendo, modificar esse nosso interior. Não é fácil. Muitas das vezes a gente chora, né? A gente vai ranger os dentes. O que é isso? É bater o queixo. Às vezes a gente vai passar por necessidade, vai se sentir sozinho. Porém, nós estamos aqui, apesar de tudo, pelo amor de Deus. Porque Deus nos ama mesmo quando Ele permite que sejamos amarrados, né? Com pés e mãos atados. E aí nós vamos ver umas questões, né? Umas questões fundamentais para a gente analisar. Para que cada um de nós está sendo preparado aqui no plano terrestre? Então, são coisas que nós precisamos pensar, né? Para que eu estou sendo preparado? Não sei se vai dar certo aí o que nos aguarda no mundo espiritual? Né? Uma hora nós vamos desencarnar. O que nos aguarda no mundo espiritual? Qual posição que nos aguarda? Lá no plano espiritual, eu serei o que e como? O que essa posição exige que aprendamos aqui para ocupá-la? Então, nós temos essas questões para pensar. Nós viemos a este plano com um propósito. Nós não estamos aqui a passeio, né? Nós não estamos aqui para fazer absolutamente nada. Nós temos um propósito aqui. E nós só conseguimos perceber esse propósito quando a gente se desvencilha do mal, quando a gente se desvencilha dos vícios, daquelas teimosias, daquelas amarras que a gente tem e às vezes a gente não quer ver, né, o que temos. E nós precisamos aproveitar este período que nós estamos aqui, porque nós não sabemos, né? Nós nascemos, sabemos o dia que nascemos, mas não sabemos o dia que nós vamos desencarnar. Então, nós precisamos aproveitar esse tempo, né, para andar na luz, né? Enquanto as circunstâncias nos permitem. Porque hoje nós estamos aqui de pé, amanhã nós poderemos estar de outra maneira.
eu falo isso às vezes, eu costumo dizer, porque é uma coisa que eu preciso trabalhar muito na minha cabeça. Quando eu fiquei 1 mês em cima de uma cama, eu comecei a perceber o valor de você ter este corpo perfeito, porque nós temos um corpo perfeito, nós pensamos, nós utilizamos as mãos, as pernas, nós agimos. Então, nós temos todas as circunstâncias favoráveis a nós. E eu vi uma frase muito bonita que diz o seguinte: as circunstâncias são a vontade de Deus a nosso favor. E não é verdade? Às vezes Deus nos ama, então Ele coloca uma situação e a gente aproveita aquela situação. Olha que coisa boa. Então, nós precisamos, porque os mundos ditosos, os mundos felizes, o nome já está dizendo, eles são mundos bons, é para a nossa felicidade. Essa tristeza nós passamos aqui. Por quê? Porque somos renitentes no nosso erro. Então, nós precisamos, né? Haroldo Dutra, ele tem uma frase que ele diz assim: se soubermos perseverar e engrandecer o nosso espírito de virtudes e de sabedoria, a exemplo do nosso modelo e guia Jesus, conseguiremos ostentar a veste dos espíritos superiores que nos colocarão em condições de participar desse grande banquete. Então, nós precisamos engrandecer o nosso espírito. Nós precisamos não só estudar, não só ouvir as palestras, nós precisamos aplicar isso tudo na nossa vida, nós precisamos viver isso tudo. Nós precisamos viver para o outro. A nossa vida aqui, a finalidade da nossa vida é viver para o outro, não é para nós, é para o outro. Quando Kardec fala que a veste nupcial ela está dentro de uma lei, fora da caridade não há salvação, é porque essa é uma verdade que nos foi passada e que nós precisamos colocar em prática na nossa vida diária. Então, nós precisamos de virtudes e sabedoria. Nós temos aí Jesus, que é o nosso modelo e guia. Por que ele é o nosso modelo e guia? Ele é o nosso modelo porque ele é perfeito, como nós um dia seremos. Ele conseguiu e nós vamos conseguir. E ele é o nosso guia porque ele está conosco sempre, de alguma forma, nos levando por esse caminho. Então, nós temos ele como irmão. O que mais nós queremos, não é? E aí, então, nós vamos ver que vai ser muito mais fácil nós vestirmos essa veste, nós não termos tantas amarras, né? Tanto aqui no plano terrestre quanto no plano espiritual. E que nós, né, possamos sempre pensar nisso, né? O que nós estamos fazendo aqui para que quando a gente desencarnar, a gente esteja bem dentro daquilo que Jesus quer. Não é? O que nós estamos fazendo? Lógico que a gente não faz apologia nunca, jamais, ao que a gente quer de bom na vida terrena. Não é? Nós temos a lei, todas as leis, lei do progresso, a lei do trabalho, mas o que é importante para nós? Qual é a veste principal para nós? Qual é esta túnica nupcial? Porque festa de casamento não é uma festa qualquer, é uma festa muito importante. Não é? Então, a nossa união com Jesus é muito importante e nós precisamos estar bem vestidos para estarmos com Ele. Então, fica aí a nossa mensagem da noite, né? Que nós possamos ter uma ótima semana e que nós possamos cada vez mais pensar, né, na nossa vida, o que é que nós estamos fazendo aqui. Então, nós vamos... Pode fazer a prece? Então, nós vamos terminar, né, fazendo a nossa prece, levando o nosso pensamento ao alto e agradecendo. Agradecendo por esses momentos que, mesmo longe, estivemos perto. Agradecendo pela espiritualidade estar conosco, nos iluminando, nos amparando e
nos oferecendo exatamente aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos. Agradecer pela nossa vida, pelos nossos familiares, pelo nosso lar, por todas as pessoas que passam por nós. Queremos pedir muito por todos os médicos, enfermeiros e profissionais da saúde que estão combatendo esse vírus. Queremos pedir por todos aqueles que têm essa doença e que por alguma acabou desencarnando por causa dela, que eles possam ser recebidos com muito amor no plano espiritual. Abençoe-nos, Senhor, a noite e que a nossa semana possa ser rica em bênçãos. Que assim seja.